Bom dia. Antes que você permita que o peso deste dia se coloque sobre os seus ombros, antes que as preocupações encontrem espaço em sua mente, permaneça por alguns instantes em silêncio e permita que esta oração alcance os lugares mais profundos da sua alma. Talvez você tenha acordado sentindo que alguma coisa dentro de você se perdeu pelo caminho, como se a fé que um dia queimou com força agora fosse apenas uma pequena chama resistindo ao vento. Talvez você ainda creia em Deus, mas já não saiba como voltar a sentir sua presença. Talvez tenha se afastado pouco a pouco, até perceber que está numa estrada escura, distante do lugar onde o coração encontrava paz. Mas esta manhã não chegou por acaso. Deus ainda sabe onde você está, conhece cada passo que o trouxe até aqui e continua chamando você de volta. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com reverência, sem máscaras e sem palavras ensaiadas. Tu conheces a pessoa que está ouvindo esta oração agora, conheces o silêncio que ela carrega, os pensamentos que não consegue explicar e as lutas que ninguém percebe. Tu sabes em que momento a fé começou a enfraquecer, em que parte do caminho o coração se cansou e em quais noites a esperança pareceu distante. Não há sombra capaz de esconder aquilo que se passa dentro da alma. Por isso, Pai, aproxima-te agora desta vida. Não com condenação, não com dureza, mas com a misericórdia de quem encontra uma ovelha ferida no meio da tempestade, e a toma nos braços para levá-la de volta ao abrigo. Senhor, há pessoas que se afastam de Ti por rebeldia, mas há outras que se perdem porque estavam cansadas demais para continuar. Elas não deixaram de Te amar, apenas foram soterradas pelas dores, pelas decepções, pelas orações que pareceram não ter resposta e pelos dias em que o céu permaneceu em silêncio. Talvez esta pessoa tenha tentado permanecer firme, mas as batalhas vieram uma após outra, e aquilo que parecia uma pequena rachadura se transformou em um abismo dentro do coração. Hoje, porém, nós te pedimos, entra nesse abismo com a Tua luz. Visita as áreas que foram abandonadas, toca as lembranças que ainda doem e restaura aquilo que o tempo, o medo e a culpa tentaram destruir. Pai, faz esta pessoa compreender que o Teu silêncio nunca significou ausência. Mesmo quando ela não conseguia sentir, Tu permanecias perto. Mesmo quando a noite parecia longa e o caminho desaparecia sob a neblina, os Teus olhos continuavam sobre ela. A Tua palavra declara, no Salmo 139, que nem mesmo as trevas são escuras para Ti, pois a noite brilha como o dia diante da Tua presença. Então, Senhor, permite que essa verdade desça da mente para o coração, que esta pessoa entenda de maneira profunda que não esteve abandonada, não foi esquecida e não passou despercebida. Tu estavas presente nas lágrimas silenciosas, nas madrugadas inquietas e nos momentos em que ela quase desistiu de acreditar. Deus de misericórdia, se existem pecados escondidos, escolhas erradas, caminhos que não deveriam ter sido percorridos e decisões que trouxeram distância, concede agora um arrependimento verdadeiro, mais livre do desespero. Que a culpa não se transforme em uma prisão, pois em Cristo existe perdão para quem volta com sinceridade. A Tua palavra diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então lava esta vida, Senhor, não apenas por fora, não apenas na aparência, mas nos lugares secretos onde o medo diz que já não há retorno. Faz nascer novamente a certeza de que a graça é maior do que o passado e que a cruz continua sendo o caminho de volta para casa. Pai, quebra agora toda mentira que diz a esta pessoa que ela foi longe demais. Silencia a voz que sussurra que Deus não a receberá novamente, que a porta se fechou ou que sua fé morreu de uma vez por todas. O inimigo deseja transformar tropeços em identidade, deseja fazer com que uma estação de fraqueza pareça uma sentença permanente. Mas Tu és o Deus que restaura, o Deus que levanta, o Deus que chama pelo nome aqueles que se esconderam entre as ruínas. Assim como o pai correu ao encontro do filho que voltava, cobre esta pessoa com misericórdia e devolve-lhe a dignidade espiritual que ela acreditou ter perdido. Que hoje ela não se veja como alguém rejeitado, mas como alguém que está sendo recebido de volta pelos braços do Pai. Senhor, guia esta pessoa novamente pelo caminho da fé. Talvez ela não consiga dar grandes passos agora, mas ensina a começar com um passo sincero. Que ela volte a abrir a Tua palavra sem sentir peso.
que volte a falar contigo mesmo quando não souber o que dizer e que volte a procurar tua presença sem exigir de si mesma uma força que ainda está sendo reconstruída. Às vezes ela volta como uma luz pequena no horizonte, como o primeiro raio da manhã atravessando uma janela fechada. Sopra sobre essa chama, Deus. Protege-a dos ventos da dúvida e alimenta-a com a tua verdade, até que o coração volte a arder com esperança. Quando esta pessoa se sentir indigna de orar, lembra de que a oração não é prêmio para quem está forte, mas refúgio para quem reconhece que precisa de ti. Quando ela se sentir incapaz de buscar, toma pela mão e conduz seus pensamentos para perto da tua presença. Quando a mente estiver cheia de ruídos, cria dentro dela um lugar de silêncio, um santuário invisível onde a tua voz possa ser ouvida novamente. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que essa promessa se cumpra agora, não como uma frase distante, mas como um abraço real envolvendo esta alma. Pai, existem desertos que parecem intermináveis, fases em que a pessoa olha ao redor e não encontra sinais de vida. Apenas chão seco e um horizonte que parece nunca mudar. Mas foi no deserto que tu sustentaste o teu povo e fizeste água brotar da rocha. Não permitas que esta pessoa confunda deserto com abandono. Transforma essa fase em lugar de encontro, onde as distrações perdem força e o coração aprende a reconhecer tua voz. Faz nascer água onde tudo parecia estéril e cria um caminho onde os olhos humanos só enxergam impossibilidades. Senhor, visita também as feridas causadas por pessoas, igrejas, líderes, familiares ou acontecimentos que fizeram esta pessoa associar a fé à dor. Tu sabes como certas palavras podem permanecer dentro da alma como espinho? E como algumas experiências podem distorcer a imagem de quem tu és. Liberta esta pessoa daquilo que fizeram em teu nome, mas não refletia o teu caráter. Cura a memória sem apagar a sabedoria. Ensina a separar a falha humana da tua fidelidade eterna. Tu não és como aqueles que abandonaram, manipularam ou feriram. Tu és santo, justo e compassivo. Devolve a esta pessoa a confiança de se aproximar de ti sem medo, sabendo que em tua presença existe verdade, mas também existe abrigo. Deus eterno, fortalece agora a mente desta pessoa contra a batalha espiritual que tenta roubar sua paz. Há pensamentos que chegam como sombras, lembranças que voltam na hora mais frágil e acusações que parecem ganhar voz durante a noite. Mas a tua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Em nome de Jesus, desfaz toda a confusão, toda a opressão e todo o peso que tenta impedir esta alma de retornar. Reveste-a com a verdade, firma seus pés na paz e coloca sobre sua mente a certeza da salvação. Que ela não lute confiando apenas nas próprias forças, mas compreenda que a vitória começa quando se refugia em ti. Tu és fortaleza no dia mau, escudo diante das flechas invisíveis e rocha quando o chão parece ceder. Pai, chega agora ao ponto mais profundo desta oração, ao lugar onde esta pessoa já não consegue esconder aquilo que sente. Talvez exista dentro dela um grito que nunca foi ouvido, uma dor antiga que aprendeu a conviver com o silêncio ou uma revolta que ela teve medo de confessar. Recebe tudo, Senhor. Tu não te assustas com a sinceridade de um coração ferido. Acolhe as lágrimas que não foram derramadas e as palavras que ficaram presas. Se esta pessoa estiver zangada, confusa ou decepcionada, ensina a trazer isso para perto de ti e não para longe. Transforma a dor em oração, a dúvida em busca e o cansaço em rendição. Senhor Jesus, entra nesta história como luz atravessando uma noite sem estrelas. Caminha pelos corredores escuros da memória, abre as portas que foram fechadas pelo medo e toca cada área que precisa de redenção. Onde houve queda, levanta. Onde houve frieza, aquece. Onde houve silêncio, fala ao coração. Onde houve perda, começa uma nova obra. Que esta manhã marque o momento em que esta pessoa decidiu parar de fugir e começou a voltar. O céu conhece o valor de um coração que se rende. Tu disseste, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, que aquele que vem a ti de maneira nenhuma será lançado fora. Então recebe esta vida, Senhor, e faz com que ela sinta a segurança dessa promessa. Pai, nós te pedimos com intensidade. Remove tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a ti. Se existem dependências emocionais, distrações, hábitos, ambientes ou relações que estão afastando esta pessoa do caminho, dá-lhe coragem para reconhecer e força para abandonar.
Não permitas que ela volte para a fé apenas com palavras, mas conduz seus passos para uma transformação verdadeira. Que o arrependimento gere escolhas novas, que a esperança gere disciplina e que o amor por ti se revele na forma como ela vive. Não pedimos perfeição imediata, mas um coração disponível e perseverança para continuar quando as lutas vierem. Pai, renova também o desejo pela tua palavra. Que a Bíblia deixe de parecer distante e volte a ser pão para os dias de fraqueza, lâmpada para as noites de incerteza e direção nas encruzilhadas da vida. Quando esta pessoa ler, abre seu entendimento. Quando ouvir, torna seu coração sensível. Que ela não procure apenas respostas rápidas, mas aprenda a permanecer diante de ti, permitindo que a verdade transforme lentamente pensamentos, hábitos e sentimentos. Tua palavra diz, no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Acende essa luz novamente, Senhor, e mostra apenas o passo necessário para hoje. Deus fiel, ensina esta pessoa a reconhecer a tua presença nas coisas simples desta manhã. No ar que entra pelos pulmões, na luz que começa a tocar a cidade, no silêncio entre um pensamento e outro, no privilégio de poder recomeçar. Nem sempre a tua presença virá acompanhada de grandes sinais. Às vezes, ela se revela na força que nos faz levantar e na paz que chega sem explicação. Que esta pessoa não despreze os pequenos começos. Uma vida espiritual restaurada é construída em encontros diários, em decisões humildes e em passos que talvez pareçam pequenos, mas apontam na direção certa. Senhor, se hoje vierem tentações para voltar aos antigos caminhos, lembra esta pessoa do que está acontecendo agora. Que ela se recorde desta oração como uma pedra colocada à margem da estrada, marcando o lugar onde decidiu retornar. Quando a dúvida disser que nada mudou, mostra os sinais da tua obra. Quando o passado tentar chamá-la pelo nome antigo, lembra de que em Cristo existe nova criação. Quando o medo disser que ela cairá novamente, ensina a depender da graça um dia de cada vez. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pai, olha para o futuro desta pessoa e prepara os caminhos que ela ainda não consegue ver. Há montanhas adiante, mas também haverá força para subir. Há vales, mas a tua presença caminhará junto. Algumas portas precisarão permanecer fechadas, e outras somente tu poderás abrir. Dá maturidade para não confundir demora com rejeição, e sabedoria para não insistir em caminhos que roubam sua paz. Que a fé restaurada não dependa de circunstâncias perfeitas, mas permaneça firmada em quem tu és. Agora, Senhor, depois de atravessarmos as regiões mais profundas desta alma, conduz esta pessoa para um lugar de descanso. A tempestade pode não ter terminado por completo, mas faz o coração perceber que não está mais sozinho no barco. O mar ainda pode se mover, porém tua presença é maior do que as ondas. A noite talvez não tenha desaparecido, mas uma linha de luz já começa a romper o horizonte. Que a respiração desacelere, que os pensamentos encontrem ordem e que o corpo sinta a paz que vem de saber que o Pai continua no controle. Não uma paz frágil, baseada em emoções passageiras, mas a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Pai amado, sela esta manhã com esperança. Que esta pessoa se levante desta oração diferente de como chegou, não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque seu coração voltou a reconhecer o caminho. Que ela saia com a certeza de que pode recomeçar, de que o perdão está disponível e de que a fé pode ser reconstruída. Coloca serenidade em seus passos, firmeza em suas decisões e mansidão em suas palavras. Que ela carregue tua presença ao longo deste dia, lembrando que cada momento pode se tornar altar e cada novo amanhecer pode anunciar misericórdias renovadas. Senhor, nós te agradecemos porque tu não abandonas a obra das tuas mãos. Obrigado porque procuras quem se perdeu, levantas quem caiu e reacendes aquilo que parecia apagado. Obrigado porque a tua fidelidade não depende da nossa constância e porque a tua graça nos encontra até nos lugares onde jamais imaginávamos ser alcançados. Recebe esta pessoa de volta ao caminho da fé. Sustenta quando estiver fraca, corrige-a com amor quando se desviar e guarda sob tuas asas quando a batalha se intensificar. Que ela caminhe contigo hoje, amanhã e em cada novo dia, até perceber que voltar para ti não foi apenas retornar a um caminho, mas reencontrar o próprio lar. E agora, em paz, entregamos tudo em tuas mãos. As dores, as dúvidas, os medos, as lembranças e os sonhos.
Que a tua vontade prevaleça, que a tua luz conduza e que a tua presença permaneça. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva "Eu volto para o caminho da fé" nos comentários. Seu gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam reencontrar esperança.